Poder sentar, meus irmãos. É bom estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus, né? E saber que Ele é um Deus bom, um Deus que zela pelas nossas vidas. De poder estar, nesse momento, levantando as nossas mãos, né? E tendo a certeza que nós não estamos cantando ou falando para as paredes, mas estamos falando com o nosso Deus e Ele é real, gente. E nós estamos aqui por um propósito muito especial, porque nós desejamos aprender de Deus, aprender a palavra de Deus. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. E com esse desejo no nosso coração, coração aberto, totalmente nos deixamos nesse momento das preocupações que vêm nos assolar, das decisões que temos que tomar já já. Nós vamos aprender que as decisões, elas são importantes, mas elas não estão nas nossas mãos. Elas estão no domínio do nosso Deus. Vamos estar abrindo nossa Bíblia nesse momento, as nossas Bíblias, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua bondade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nesse momento abrimos, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, porque necessitamos e carecemos, ó Deus, da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para receber a mensagem da cruz, aquela, ó Deus, que realmente traz e faz a diferença às nossas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecido e clamamos, ó Deus, intervenha nas nossas vidas através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando utilizamos o termo descobrindo a vontade de Deus, eu botei entre aspas ali, porque descobrir parece que estão escondidas e precisamos ir atrás dela e tentar encontrar pelas nossas próprias forças. Descobrir a vontade de Deus. Interessante que
Quando falamos de descobrir, eu acabo trocando esse contexto de descobrir por como alcançar orientação de Deus para a nossa vida. Então, por que foi colocado lá descobrir? Porque nós temos a tendência de querer resolver e descobrir as coisas pelas nossas próprias forças, não é verdade? No dia a dia nós tentamos descobrir as coisas, porque Deus nos deu a inteligência e nós procuramos fazer as coisas com o nosso próprio intelecto. Então queremos descobrir aquilo que não tem necessidade de descobrir, já está descoberto. A palavra de Deus já nos fala assim, já foi desvendado tudo, meus irmãos. Uma das coisas que realmente todos nós, usamos no dia a dia, é querer saber a vontade de Deus. Porque nós encontramos momentos difíceis nas nossas vidas, e nós nos deparamos com uma situação adversa qualquer, e a gente nos perguntamos se realmente aquela decisão é a decisão certa. E vem um conflito dentro de nós mesmos, desejando descobrir a vontade. Precisamos descobrir a vontade. O interessante é que, para muitos, tentar descobrir a vontade de Deus pode se transformar, em um processo frustrante e confuso. Nós vamos entender isso na sequência. Como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida? Se aceitamos o fato, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, celestial, e que nos ama, faz algum sentido que Ele esconda a sua vontade de nós? Faz algum sentido que Deus coloque ali, em um cantinho bem escondido, para que eu, o Kleber, não encontre essa vontade? E muitos de nós, muitos cristãos, falam a respeito disso, da vontade de Deus, como se fosse uma versão, veja bem, uma versão das artimanhas de um ilusionista, vamos imaginar assim, que tenta enganar as pessoas com o truque dos 3 copos. Você lembra disso? Imagine 3 copos. Inicialmente você pega um dado e joga no meio e cobre aquele dado com o copo que está no meio, né? Estão comigo? E logo na sequência, vamos complicar mais as coisas, não é verdade? Pegamos um segundo copo e colocamos na esquerda. Logo na sequência, colocamos um terceiro copo na direita. E aquela pessoa, aquele ilusionista, ou aquela pessoa que está tentando manipular, esconder aquilo de você, e começa de um lado e para o outro, e mexendo para cima e para baixo, e você tenta acompanhar aquilo com os olhos fitos, né? Dizendo assim, eu vou conseguir. E o que acontece? A gente fica mais confuso, não é verdade? O copo vai para lá, vai para cá, e eu não sei como ele fez aquilo ali, que realmente ele estava no lado esquerdo, mas já não está mais. O que está acontecendo? Eu estou confuso. Eu tenho domínio, porque eu vi, saiu da esquerda para a direita, mas de repente, muita coisa começa a acontecer, não é verdade? Ficamos confusos. Então não importa qual copo você escolher, sempre estará equivocado. Não importa quanta atenção prestar para tentar desvendar o segredo das manipulações, no fim das contas você não conseguirá acompanhar as manipulações. Como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida, meus irmãos? Quando ouvimos cristãos conversando acerca da vontade de Deus, frequentemente, usamos frases como esta: se ao menos eu pudesse descobrir a vontade de Deus. Já se encontraram em situação assim? Não é verdade? E que nós pensamos, se ao menos nesse momento crítico, imagine o seu momento, e você tentar pensar e dizer assim, se ao menos eu pudesse descobrir a vontade de Deus, como se ela estivesse muito bem escondida. Como se Deus estivesse escondendo a sua vontade de nós, ou que Ele quisesse tornar essa descoberta mais tensa. Por quê? Vamos imaginar, eu vou esconder bastante a minha vontade do Kleber,
para que quando ele encontrar a vontade, o que acontece? Ele vai valorizar ela de uma maneira extraordinária. É isso. Nosso Deus trabalha dessa maneira, de tentar esconder a vontade dele. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, esses conceitos, eles não estão harmonizados com a palavra de Deus. Por isso que eu coloquei lá no início, descobrir. Nós não descobrimos nada, meus irmãos. Nós simplesmente alcançamos orientação de Deus para a nossa vida. Isaías escreve assim: não há um digno sequer. A história do Antigo Testamento deixa claro que o ser humano, não importa o quanto ele se esforce, nunca poderá alcançar Deus. Se realmente cremos em Deus como nosso Pai perfeito, amoroso, precisamos acabar com essa noção de que Deus, Ele manipula a gente, que Deus, Ele esconde de nós as coisas. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto, meus irmãos. Ele nos ama tanto, 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 ao ponto de dar o seu único filho em favor da minha vida, em favor da vida de vocês, em favor das nossas vidas. Então faz algum sentido a ideia de que dele utilizar alguma brincadeira ocultando as coisas maravilhosas que já estão destinadas para nós? Não há necessidade, meus irmãos, não há necessidade. A palavra de Deus, no Novo Testamento, diz que a vontade de Deus, ela é mencionada como imutável, como conselhos eternos, e eles não podem ficar encobertos, são conselhos de Deus, e nós encontramos esses conselhos na palavra de Deus, ali está, ao acesso de todos nós. Efésios capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz que Ele nos revelou, nós lemos no início, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo em Cristo, todas as coisas, as celestiais ou as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Precisamos observar essa expressão, gente, de tentar encontrar, tentar buscar, decifrar a vontade de Deus. Momento no Novo Testamento, quando chegou o Espírito Santo, o Consolador para as nossas vidas, nada ficou escondido. Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E é Ele que vai fazer a diferença. É Ele que vai fazer a revelação daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então, como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida? Vou trazer 3 verdades aqui, meus irmãos, e elas são sabidas por todos nós. A primeira verdade é através da palavra de Deus. É algum segredo? Está escondido? Não está? É notório para todos nós sabemos, está aí. Salmo 119, versículo 5 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está ali, está escrito. Deus guia o seu povo, meus irmãos, é pela vontade dEle, não é através das nossas descobertas, do que nós imaginamos ou queremos decifrar, né? Indo atrás de Maria ou de João, desculpe os nomes, se você se inclui em um desses nomes, mas somos guiados através da vontade de Deus. É fundamental que compreendamos o fato de que o Senhor, Ele nos guia, e em vez de se esconder de nós, Ele nos guia, meus irmãos, Ele não se esconde de nós. Ele não fica sentado no seu trono, super trono, né, e fica jogando com nós. Eu vou fazer um pouquinho mais difícil aqui, né, para que Ele veja que, não, Deus é amor, gente. Temos livre acesso. Deus é maravilhoso.
Antes, ele nos oferece orientação clara de como viver uma vida de forma a agradar a Ele. Precisamos aprender o conceito de seguir o programa de orientação. Olha só que interessante. Como assim, Kleber? Seguir um programa de orientação? O que tu está inventando aí? A gente vai ver na sequência. 2 Timóteo nos apresenta, capítulo 3, versículo de 14 a 17, diz assim: o primeiro passo para alcançar a orientação de Deus é ler a Bíblia, de maneira muito resumida. Lembre-se das palavras de Paulo para Timóteo, que eu vou citar na sequência, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes inteirado, sabendo de que o que tens aprendido, Paulo falando a Timóteo, pois desde a infância sabes as sagradas letras. Não há nada escondido, meus irmãos. Paulo falando a Timóteo, preste atenção no que você aprendeu quando era pequeno, tá? Não tenta descobrir nada. Você aprendeu desde pequeno as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, frisamos novamente: toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para toda boa obra. Interessante que vamos dar uma sequência de quatro sequências, 4 prioridades que nós precisamos estar atento, e não é nenhum segredo, meus irmãos. Veja bem, a primeira sequência de prioridades é essa: que as Escrituras nos foi dada para a nossa correção. Muito simples, para correção. A correção, ela muda algo que está errado para o que está certo, não é verdade? É uma correção. E ela retifica os erros, né? Ela amolda a um padrão correto. Muito simples. Deus não somente Ele nos repreende pelo fato de cometermos erros, não é verdade? Mas também Ele oferece uma correção, gente. Olha, de maneira perfeita. Ele puxa a nossa orelha, não é verdade? Ele dá aquela puxada de orelha, mas isso aqui, ó, eu trago a correção. Eu preciso trazer vocês para a verdade. A Bíblia nos coloca de volta para o caminho certo. É bem assim, gente. É bem assim. Bem assim. Orientando-nos para um relacionamento saudável com Deus. A segunda sequência de prioridades: as Escrituras nos foi dada para instrução na justiça, para que possamos confrontar, gente, para que possamos nos conformar, né, ao padrão de Deus. Por isso tem essa instrução para a justiça. A Bíblia seria como um documento punitivo, se somente ela nos punisse, mas ao contrário, ela nos pune, mas ao contrário, ela nos oferece o quê? Um desenvolvimento de caráter, gente. Ela é perfeita, ela nos aperta, nos traz para a verdade, nos traz para a luz, para que a gente possa ter entendimento. Não há outra. Precisamos disso, gente, precisamos da repreensão, e precisamos ser chamados para a luz, não há outra maneira. A terceira sequência de prioridades, que a Escritura nos foi dada para o nosso aprendizado, gente. A gente precisa entender isso, nós precisamos aprender. Isso significa que o Senhor, Ele nos deu a Bíblia para nos auxiliar, não é nenhum segredo. Ele oferece lições, instruções acerca da vida, gente, da vida, para que possamos desenvolver o quê? Habilidades, conhecimento e discernimento. Então, quando nós dissemos que nós não temos capacidade, nós estamos indo contra a palavra de Deus, gente. Não tem condições, a palavra de Deus nos diz que Ele nos capacita. Então você não é menor do que eu, você não é maior do que eu, e assim, somos todos iguais, porque a palavra nos coloca, Deus nos coloca na mesma linha. E se alguém falta entendimento ou falta fé, que peça. Não há segredo, não tenta descobrir isso, já está lá. Peça para Deus. E a última sequência de prioridades que o apóstolo Paulo fala a Timóteo é que as Escrituras nos foi dada para repreensão. Deus, Ele nos admoesta. O que é admoestar, gente? Significa repreender. Ele nos repreende
quando nós saímos da linha. É verdade, é assim que funciona. A Bíblia nos mostra claramente quando nós nos afastamos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é verdade, e oferece advertência. A palavra repreender, ela significa literalmente forçar a gente a voltar. Precisamos voltar, gente. Nós precisamos dessa repreensão, senão a gente não volta. A gente não volta. A carne, ela nos puxa, porque ela é gostosa, né? Com favos de mel, mas na sequência, ela é o quê? É o quê? É importante a gente falar esses dois pontos, que quando nós somos repreendidos, nós somos chamados para a verdade, e quando nós não queremos ser repreendidos, nós somos punidos, para trazer para a luz. Segunda verdade, como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida. Segunda verdade, gente, é orando enquanto lemos a palavra. Quando eu estava preparando esse estudo, Deus tocou no meu coração dizendo assim: como você está se comportando? Quando você lê a Bíblia, como você reage? Você está lendo a Bíblia de maneira corrida? Ou você realmente está tendo um momento de relacionamento comigo, com o Pai? E muitas vezes eu reconheci, realmente estava lendo para poder terminar uma campanha de oração, né? Muitas vezes, né? Está estourando o prazo e nós queremos terminar essa campanha de leitura, por exemplo, e nós não entendemos. Podemos fazer isso de maneira intelectual, por aprender? Sim, maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos de um suporte, e esse suporte é o Espírito Santo. Então, quando a gente, meus irmãos, começamos a ler a palavra de Deus, nós temos que ter muito bem claro, que precisa ser regada com a oração. Não tem como nós começarmos a ler a Bíblia sem estar paralelamente com a oração. Você lê a palavra de Deus e pede para o Espírito Santo mostrar, gente, mostrar. O que nós vemos hoje nas redes por aí é que a interpretação da palavra de Deus, ela está muito superficial. Por quê? Porque nos pegamos na letra, não é verdade? E quando é um momento importante da gente se relacionar com Cristo, nós pulamos esta fase. Ficamos na leitura, ficamos na letra, e quando Deus fala assim, qual é o aprendizado? Aí fica só no vazio e no vácuo. Precisamos regar a nossa leitura com o Espírito Santo, através da oração. É assim, gente. Então você vai ler a Bíblia, ore, peça discernimento, peça que Deus mostre isso de maneira clara. Senão, gente, ficamos na letra, e nós não queremos isso. E o que acontece quando ficamos com a letra? Voltamos lá no tópico da pregação. Nós tentamos descobrir a vontade de Deus, e ela está ali. Tentamos descobrir, né, na Maria, no João, pedimos uma orientação que fica só na letra, e às vezes o Espírito Santo está tentando falar, falando com a gente, e a gente está ignorando, porque ficamos na letra. Então, assim como nós oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, isto é, perdão dos pecados. Como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida? Se você quer conhecer a vontade de Deus, peça entendimento espiritual enquanto você lê a palavra de Deus. Ore durante, como nós falamos, durante a leitura, e somente há um Consolador, o Espírito Santo, que vai falar ao seu coração. Ao invés da gente estar
totalmente tendencioso a tentar achar respostas àquela que agrada ao nosso ego, ou aquela resposta que tu acha que tem que ser essa, né? E a gente acaba atropelando, e a gente não entende por que nós estamos vivendo no que estamos vivendo muitas vezes na nossa vida. Por quê? Atropelamos, e não ouvimos o que Deus está falando com a gente, através do Espírito. A palavra está dizendo, né? Não busque lá em terceiros, não vá aqui. Não podemos entender plenamente a palavra de Deus sem a capacitação, gente. Não há negociação. Como eu disse, que a gente pode realmente ter um momento de reflexão, de leitura da Bíblia, como um exercício intelectual. Bacana. Mas não fique só nisso. A vontade de Deus para nós é que sejamos santos, e não há mistério em relação à sua vontade, gente. Não há mistério em relação à sua vontade. Para as questões de, por exemplo, nós vamos se identificar com isso, para questões de como mudar de emprego, caso ou não caso, não é verdade? Vou a essa universidade ou a essa universidade, encontrar isso, encontrar aquilo, não é verdade? Nós somos tendenciosos a andar nesse terreno, gente. É nesse terreno. A gente gosta de patinar aí, ó. E começamos a perguntar, e queremos ouvir aquilo que queremos ouvir, não é verdade? É muito interessante isso. Mas precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Deus, Ele não vai ouvir você se você não tiver um relacionamento com Ele. Precisamos aprender a ouvir à medida que o Espírito Santo fala com a gente. Se a gente não tem feito esse exercício, precisamos fazer esse exercício. Essa etapa a gente não pode pular. Porque assim funciona no âmbito da fé, gente. No âmbito da fé funciona assim. Porque muitas situações a gente vai encontrar situações que a gente não vai ter explicação, que não vai ser racional. A Bíblia trabalha dessa maneira, né? Vou explicar logo na sequência. Exemplo: precisamos dar ouvidos a Deus, mesmo parecendo loucura. É o que eu vou explicar agora. Abraão deu ouvidos a Deus quando ele obedeceu, levando o seu filho, né, para sacrifício. E teve mais. Josué deu ouvidos quando Deus ordenou para ele: faz o seguinte, ó, pega o teu exército e vai marchar ao redor da cidade de Jericó, e vai cantando e fazendo barulho. Tem sentido isso, gente? É racional isso? Não é. E nós queremos respostas rápidas, porque elas parecem que se encaixam melhor na nossa vida, não é verdade? Sempre sonhei, esse é o emprego certo. Por quê? Porque é. E a gente não consulta a Deus. Realmente você vai descobrir, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está regada com um relacionamento, gente. É um relacionamento. Quer tomar a decisão certa? Relacionamento. Quer ter uma atitude correta? É relacionamento. Quando lemos e meditamos, meus irmãos, na palavra de Deus, e o nosso coração começa a queimar por dentro, entenda bem essa expressão, queimar por dentro, porque isso acontece. Nós lemos e enxergamos a verdade ali. O que acontece? Nós corremos e tomamos decisões? Não. É nesse momento que nós clamamos para que o Espírito confirme em nós, não é verdade? Espírito Santo, o que queres me dizer? Ele vai usar o nosso comportamento, nós vamos ver na sequência, ele vai usar o nosso comportamento, as nossas ações, no dia a dia, para tomar decisões. Não é nada sobrenatural, gente, é decisões do dia a dia, porque as decisões do dia a dia, elas são regadas com relacionamento. Se há relacionamento com Cristo, se há relação com o Espírito Santo, gente, não há erro. Tome decisão. Por quê? Porque há relacionamento com Deus. Agora, quer tomar decisão sem relacionamento com Deus? Gente,
É problema. É problema. Ele não pode dirigir uma pessoa que não quer dar ouvidos. Quando você está conversando, quando eu estou conversando com o Ernesto aqui, vou usar o teu nome, Ernesto, tá? E nós estamos conversando de um assunto muito bacana, e de repente você se desvincula da nossa conversa. Como eu vou me sentir, Ernesto? Chateado. Pô, estou gastando meu tempo aqui, me esforçando para contar uma linda história, e o Ernesto está pensando nas cordas do violão, que começou a oxidar, e o timbre não ficou bacana. Eu vou me sentir realmente triste. Você acha que Deus não se sente triste quando você está prestes a tomar uma decisão errada na sua vida, e você está ignorando a verdade que está do seu lado, e não há nada que descobrir? Voltamos ao início. Não tem nada de outro planeta, a vontade de Deus. Não, ela está do teu lado, ela está ali, o Espírito Santo está com você, o Consolador. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. É isso, gente, é relacionamento. Então, eu preciso manter um relacionamento com Ele e Ele comigo. É assim que funciona, gente. Não há mistérios, não há nada fora, né? Vamos imaginar. Não, Ele já revelou, gente, está aqui, ó, a palavra de Deus. Não vamos sair adivinhando coisas, não é verdade? Interessante que uma das maneiras de conhecer a vontade de Deus é verificando que tipo de desejo está no meu coração. Que tipo de desejo está no teu coração, não é verdade? Nós vamos entender. O Espírito Santo, ele esclarece os nossos desejos, meus irmãos. É o Espírito. O Espírito Santo esclarece os nossos desejos, e é assim que estou convencido e que estou agradando a Deus. Há uma decisão para tomar? O Espírito Santo esclarece, meus irmãos. É o Espírito Santo que esclarece. Parece que muitas vezes, não estamos seguros, de ao que deveríamos fazer em um determinado momento, não é verdade? Uma situação qualquer, e ficamos inquietos esperando um grande sinal. Bum! Não é verdade? Um grande sinal. E Deus está falando com nós, sussurrando no nosso ouvido, não é verdade? Falando com a gente. E nós queremos acelerar na nossa vontade, acelerar, porque é muito visual a nossa vontade, ela parece muito perfeita. Realmente é esta casa, sim, é essa casa, sim, não é verdade? E queremos acelerar. E esquecemos que é o Espírito Santo que esclarece as coisas. É o Espírito Santo. Quando tudo o que realmente precisamos é considerar que tipo de desejo está inspirando o nosso coração. Agora, na sequência, a gente vai entender algo muito interessante que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Se você está andando perto de Deus, meus irmãos, e Ele está moldando o seu caráter e influenciando a sua vida, então Ele está moldando os seus desejos. É assim que funciona. Vou repetir. Se você está andando perto de Deus, e Ele está moldando o seu caráter, e influenciando a sua vida, Ele está moldando os seus desejos. Os meus desejos, eu tenho que seguir os meus desejos. Entenda bem o que eu estou tentando dizer. Nossos desejos têm que estar alinhados com a palavra de Deus, meus irmãos. Porque nós não somos robôs. Não somos robôs. Todos os dias tomamos decisões. Todos os dias. Agora mesmo vamos tomar uma decisão. Se nós vamos cumprimentar os irmãos fazendo assim, ou vamos sair direto. Ou se vamos comprar algum lanche, não é verdade? Ou vamos para casa, ficar embaixo dos cobertores vendo, eu não vou fazer propaganda, vendo uma série. Não é verdade? Né? Você já sabe o nome, né? E é assim que funciona, gente. É verdade. Que tipo de desejo tem influenciado? Eu quero trazer para vocês, a palavra está mostrando para a gente que não fique apavorado. É uma palavra de consolo que Deus está trazendo para as nossas vidas.
Ande ao lado dele, gente, ele está ali. Palavra, Espírito Santo, o Consolador, nada místico, nada disso. Consulta ele, está ali do lado. Deus, o que eu faço? Não é verdade? As coisas que você anseia no seu coração, elas são colocadas ali pelo Espírito Santo, e por isso que o salmista escreve. Olha só, esse versículo que a gente gosta de usar ele com muita frequência, mas muita frequência. A gente gosta só da parte 2, tá? Eu vou dizer a parte 2 agora. Salmo 37, versículo 4. Todos nós sabemos, né? Vamos juntos? Vou dar só a entrada para vocês. Agrada-te do Senhor, e Ele os desejos do teu coração. Nós queremos só o quê? A parte B, né? Essa parte gostosa, a parte boa, diz assim: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Oh, coisa boa, bom demais, é isso que eu quero. Volta um pouquinho, tem uma vírgula ali, ele não botou de propósito, gente. Diz assim: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por isso que as coisas que você anseia no seu coração, elas são colocadas pelo Espírito Santo, ok? E é por isso que o salmista escreve o que nós acabamos de ler agora. Ao desenvolver um coração de Deus, um coração por Deus, você começa a ver que os seus desejos começam a mudar, não é verdade? E começa a entrar em harmonia. Opa, harmonia com você só? Os seus desejos carnais? Não, é algo perfeito, gente. Ao desenvolver um coração por Deus, você começa a ver que os seus desejos mudam e começam a harmonizar com o coração de Deus. Opa, desejos. Então, os desejos que eu tenho no meu coração, eles são legítimos, quando harmonizados com a palavra de Deus. Muito fácil. O difícil é a gente ouvir. O apóstolo Paulo, olha que interessante, o apóstolo Paulo fala, né, regularmente dos desejos do coração de Paulo. Ele escreve aos Romanos assim, Romanos capítulo 1, versículo 11: porque desejo muito ver-vos, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu desejo demais ver vocês. Olha o desejo do coração dele, tá, gente? Estamos juntos? Paulo está dizendo: eu desejo demais ver vocês. Porque quando nós desejamos alguma coisa, o que está de trás desse desejo? Essa é a pergunta que tem que pairar na nossa vida, não é verdade? Diz assim: porque desejo muito ver-vos. Para quê? Para compartilhar convosco algum dom espiritual. É santo demais, né, gente? Parece que foge da gente, mas é como nós. Traz isso para o seu dia a dia. E ele continua dizendo: a fim de que sejais fortalecidos. Eu vou ler de novo esse versículo, gente, é muito poderoso. Deus é maravilhoso. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual. Muitas vezes, gente, nós queremos ver um ao outro. Para quê? O churrasquinho está bom, é bom fazer um churrasquinho, mas entre uma chuletinha e uma bistequinha, Deus tem que estar no centro, gente. A gente tem que agradecer aquela costela, não é verdade? Nós temos que agradecer a vida do irmão que nos agradou naquela visita. Faz o churrasco sozinho, vai, faz, Jaime, só tu lá, assando a carne lá, né? E a verdade é que nós precisamos um do outro, porque é prazeroso. E o apóstolo Paulo está trazendo para o contexto dele lá, naquele momento, assim, ó, pessoal de Romanos lá, de Roma, eu preciso ver vocês, mas é o seguinte, eu estou indo aí, tá? É para compartilhar algo muito maravilhoso, tá? É algum dom espiritual, porque eu preciso fortalecer vocês. É isso que nós precisamos em comunhão. Agora, nesse momento, nós estamos sendo fortalecidos, não é verdade? Fortalecidos. Olha o desejo, olha o impulso do nosso coração. Ele é verdadeiro, é errado? Não, ele é verdade. Então, o desejo do nosso coração, ele está alinhado com o Espírito Santo, ele está alinhado com a palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que ele é real. Então, tome a decisão. Tome a decisão. E terceiro e último, se eu não pulei algum, né?
Como alcançar a orientação de Deus para a nossa vida, gente? A terceira verdade é que é através de um coração voltado para Deus, gente. Um coração voltado para Deus. Voltado para Deus. A verdade central é que Deus, Ele está procurando, Ele está buscando pessoas que tenham um coração totalmente voltado para Ele, gente. Isso é especial. Especial. Quando você aprender a amá-lo, porque nós aprendemos, é verdade. Nós não temos a capacidade, Ele é o doador, Ele, né? Quando nós aprendemos a amá-lo, Ele harmoniza os nossos desejos. Então, já não será tanto uma questão, olha só, já não será tanto uma questão de tentar encontrar e buscar a vontade de Deus. Vamos esquecer. Mas é uma questão de querer estar perto de Deus. Não é verdade? O que nos interessa é a gente descobrir, não é verdade? Descobrir a vontade, aquilo que eu preciso. E Deus está dizendo assim, não, o que nós precisamos é o contrário, é se agradar com Ele. Quando nós trocamos a roda e colocamos no eixo certo, e diz assim, eu preciso agradar a Deus. No momento que nós entramos no eixo certo de agradar a Deus, as coisas começam a ser transformadas, porque aí as nossas motivações, né, os nossos desejos, eles vão ser certeiros. Então a preocupação de tentar decifrar, de buscar, de encontrar a vontade de Deus, ela se resume simplesmente em quê? Em se agradar de Deus, gente. Se agradar. Então aquela história de tentar descobrir onde está o dado nos 3 copinhos, não, gente, não cabe a nós tentar descobrir nada. Simplesmente se agradar do Senhor. Como aplicação para as nossas vidas, começo com a mesma pergunta que surgiu, que nós abrimos. Faz algum sentido, meus irmãos? Faz algum sentido a ideia de que Deus realizar algum tipo de brincadeira com seus filhos, ocultando a sua vontade? Não faz sentido. Claro que não. Precisamos separar tempo para conhecer a Deus. Gente, essa é a nossa meta, gente. Se a gente não está separando tempo para conhecer a Deus, decisões erradas, alvo errado, problemas, danger, né? É assim que a gente usa? Problemas. Talvez essa seja a maior barreira para a gente alcançar a maturidade e as verdades de Deus para as nossas vidas. Veja bem, Deus não tem intenção de nos oferecer maturidade, meus irmãos, com respostas rapidinhas, respostas montadinhas, tá? Assim, eu preciso, tem que ser já. O Deus que eu preciso é esse, é já. Não funciona assim, meus irmãos. Deus é um Deus pessoal. E é por isso que Ele quer um relacionamento com a gente. É um relacionamento, gente. Tiago 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre. Hoje nós estamos, amanhã não. Hoje eu quero Deus, amanhã não. Hoje eu quero fazer minha vontade, os meus desejos, amanhã eu converso com Deus. Gente, assim realmente a gente vai ter um relacionamento muito minguado. E a gente vai estar, sem dúvida nenhuma, tentando descobrir. Rapidamente, breve testemunho. Na minha vida, eu sempre tive um desejo muito grande de servir Ele. Um desejo assim muito ardente. De ter um relacionamento com Deus. De estar próximo dEle. De tentar não errar o alvo.
Muitas vezes eu quebrei a cara. Mas eu fui entendendo que para que eu venha tomar decisões certas, eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar no lugar certo para tomar uma decisão certa. E Deus foi tocando no meu coração, dizendo: filho, o que você quer ouvir? O que você quer ouvir? É o que você está querendo na sua mente? Isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Eu sei também que vocês, nesse momento, têm decisões para serem tomadas. E nós queremos tomar elas de maneira muito acelerada, não é verdade? Muito acelerada. E acabamos entrando no sinal vermelho, gente, o sinal de perigo. E Deus foi me ensinando, dizendo: filho, escuta uma coisa, é na hora certa que vai acontecer. E no momento certo, não haverá o que há em todas as nossas mentes nesse momento normal, a dúvida. Gente, a pior coisa é quando nós vamos tomar decisões e quando há dúvida no nosso coração. Isso nos corrói por dentro. E Deus foi mostrando no meu coração: filho, cumpra a minha vontade, é só isso. Busca primeiro as minhas coisas, tá? O reino, e o resto será acrescentado. E quando eu falo isso para vocês, penso assim: esse é um versículo simples, né? Eu já sei ele. Mas como é difícil, gente, a gente buscar primeiro o reino de Deus. Mas a gente tem a certeza, no momento que a gente anda de paralelo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, eu não tenho dúvida, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, quando você tomar uma decisão, não haverá dúvida, eu não sei se é o momento para falar isso, mas eu acho que eu vou falar. Pastorização do presbítero aqui. Há muitos anos, meus irmãos, sempre senti um desejo muito grande de servir a Deus, muito grande. E eu achava que isso era o momento, e eu nunca senti desejo de falar isso para ninguém. Não. Mas estava um desejo no meu coração de servir ao Senhor, de fazer a obra dEle, não é verdade? Coisa boa. Isso faz mais ou menos 14, 15 anos, mais ou menos, meus irmãos. 14, 15 anos. E eu nunca senti o desejo de falar para ninguém. E os irmãos nem sabem disso também. Mas ao longo, Deus foi tratando o meu coração. Até um momento onde a gente fica encurralado. Encurralado não no sentido malvado, mas sem sombra de dúvida alguma. Porque eu disse para ele: Deus, quando tu me chamares, eu vou. O tempo foi passando. E foi quando ele falou de maneira muito transparente. E ele sempre me disse lá atrás: no momento que eu chamar, não haverá dúvida. E foi quando ele me chamou para o ministério. E eu disse assim: não tenho dúvida. Já tive 13 profissões na minha vida. Nenhuma delas me trouxe tanta satisfação de como poder falar disso aqui. Desculpa, meus irmãos, o choro, tá? Mas é um choro de alegria. Quando Deus me chamou para o ministério, aquilo foi como um bálsamo na minha vida, gente. Foi como um bálsamo. É como uma pessoa encontrar o brinquedo que ele sempre desejava na vida. Sabe uma criança quando encontra um brinquedo e estão brigando,
Aí o brinquedo fica sozinho ali, aí ele corre enquanto aquele brinquedo, sabe? Quando a criança solta o brinquedo no chão, aí você, não tem ninguém olhando, você corre para ele e pega ele. É isso que a gente sente, meus irmãos, quando a gente tem a certeza e a convicção que nós estamos fazendo a decisão certa na nossa vida. É quando você pega um brinquedo e aquilo te satisfaz. Quando você pega isso aqui e você tem prazer. Então foi isso, meus irmãos, que eu senti no meu coração de trazer isso para vocês. E eu cansei de tentar descobrir a vontade de Deus. Eu cansei de tentar descobrir a vontade de Deus. Deus colocou no meu coração essa mensagem no meu coração de maneira muito determinada, de dizer: filho, pare de procurar, pare de tentar descobrir a minha vontade, ela está na sua frente. Aí eu disse: é verdade. Então, se você, meu irmão, você está correndo atrás de algo que é simplesmente para agradar o seu coração, duvide, tá? Pense 2 vezes antes de tomar a decisão. Pense 2 vezes. Consulte aquele que é o dono de todas as coisas. Ele traz a satisfação. Você quer estudar fora do país? Coisa boa, maravilhosa. Eu já fiz. Eu falo isso não por prepotência e por querer dizer algo. Não é o melhor e o excelente. O melhor e o excelente é estar debaixo da vontade de Deus. É onde a satisfação vem ao nosso coração, gente. É isso que nós precisamos, é desfrutar da presença de Deus. Assim como se chama uma pessoa para uma profissão qualquer, seja engenheiro, químico, seja o que for, um advogado, faça com excelência, mas saiba que seja a decisão certa, meus irmãos, porque você vai ser bênção ali. Entenda isso, guarde no seu coração. Vai ser bênção. Vai ser bênção ali. Acredite, meus irmãos. Há 15 anos buscando um monte de coisa. Conhecer 13, 14 países é bom, muito bom. Nada melhor do que estar debaixo da vontade de Deus. Não existe nada melhor do que estar debaixo da vontade de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Eu já encerro, o tempo se passou, peço perdão. Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, aqueles que estão à nossa volta irão receber bênçãos também. Vocês entendem isso? Deus não é um Deus egoísta, meus irmãos, que quer agradar só você no seu cantinho. Não, não é. Esse não é o Deus que eu quero, que eu estou cultuando. É o Deus que diz, assim como diz para Timóteo. Ele disse lá na carta aos Romanos também, disse assim: eu preciso ver vocês. Para quê? Para que eu preciso ver vocês? Porque eu preciso levar um dom para vocês. Entendeu? Porque eu preciso fortalecer vocês. Assim como eu sou fortalecido por vocês, vocês também são fortalecidos pela minha vida, pela vida do nosso pastor Rodrigo. Precisamos ter claro isso, meus irmãos. Não percam tempo. Não percam tempo tentando descobrir, mas gastem tempo no relacionamento com Deus. Feche seus olhos agora nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. E se paira algo no nosso coração de querer descobrir as coisas, no nosso braço forte, é hora de botar isso debaixo dos nossos pés. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é nesse momento, ó Deus, com toda a liberdade que Tu nos dás, ó Deus, de poder chorar na Tua presença, ó Deus, porque não há nada de feio nisso, ó Deus. É maravilhoso nós nos quebrantarmos na Tua presença, seja aqui ou você em casa ou em qualquer lugar. Por quê? Porque o consolo, ele vem do Senhor, vem de Deus o consolo. Oh Pai amado, nesse momento, oh Deus, nós clamamos que Tu venha, oh Deus, retirar de nós esse sofisma de querer descobrir as coisas, querer descobrir, oh Deus,
Ó Pai, nos perdoe, ó Deus, que venhamos a ter relacionamento contigo, ó Deus. Relacionamento contigo, ó Deus. E que venhamos repartir, ó Deus, a fatia que Tu nos deu, seja qual for o dom, para que a gente venha fortalecer aqueles que estão do nosso lado, ó Deus, trazendo, ó Deus, exortação, edificação para o reino, ó Deus. Ó Pai amado, que nós venhamos, ó Deus, a olhar para o céu, olhar para Ti, ó Deus, e não olhar para os nossos desejos carnais, mas que os desejos estejam alinhados contigo, ó Pai. Aí sim poderemos tomar decisões certas. Pai amado, nos leve às nossas casas, ó Deus, com a Tua santa e poderosa proteção, e que venhamos a entender, ó Deus, o nosso grande chamado, o chamado de fazer a Tua vontade, e todas as coisas serão acrescentadas. Assim diz a Tua palavra, ó Deus. Não há nada escondido que não possa ser, ó Deus, descoberto, ó Deus. E se está escondido, ó Deus, é porque Tu assim o quis, ó Pai. Mas o que não está escondido é que Tu veio, mandou o Seu Filho amado Jesus Cristo em favor de nós, ali na cruz. Isso sim é real, isso sim está público. E o que nós temos que fazer é buscar a santificação. Ó Pai amado, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, meus irmãos, já está fora do ar já?